Boa noite a todos, obrigada pela presença. A Ana Maria está dizendo que vai precisar sair um tempo, às 20 horas. Tá certo, Ana Maria. Depois, se você puder voltar, a gente vai estar aqui ainda, com certeza. A nossa roda de conversa, geralmente a gente se prepara para ser por volta de 1h30, mas a gente nunca conseguiu fazer uma com esse horário, com esse tempo, com essa duração, né? Fica sempre mais tempo do que isso. Hoje a gente vai receber aqui o coletivo Prosa Fotográfica, que tem a curadoria do Renato Negrão, e eles fizeram um trabalho no ano passado, durante a pandemia, fizeram um livro, o Renato está mostrando o livro. Tem livro para vender, então quem quiser comprar é só mandar aí no chat, perguntar como é que faz, que ele passa todas as dicas e despacha para onde estiver. O livro está concorrendo no Prêmio Jabuti, muito chique. E tem vários fotógrafos que fazem parte do coletivo que estão aqui hoje, nem todos conseguiram vir, mas assim, tem bastante gente. A gente vai ter um momento assim de bastante troca, cada um vai poder falar um pouco de como foi essa experiência. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho, porque sempre tem gente nova chegando. Meu nome é Estela Martins, eu sou fotógrafa, curadora, produtora cultural, moro no Rio de Janeiro. Tenho esse trabalho junto com o Jorge, que também é fotógrafo, também é produtor cultural, também é curador, e a gente tem uma amizade aí de muitos anos. A gente criou o projeto Segundo Olhar lá atrás, em 2014. No ano passado, por conta da pandemia, a gente teve que usar a palavra da moda e se reinventar, né? E aí fizemos várias alterações do que era e criamos uma realidade nova. A gente criou a Galeria Virtual, que foi esse filminho que vocês viram agora, que era com a exposição de São Jorge. A gente está fazendo convocatórias para essa galeria. Então, fizemos a primeira sobre o Carnaval, a segunda foi São Jorge, e estamos com uma aberta, estão todos convidados, que é Eu Conheço um Lugar. As inscrições são gratuitas. Do site do Segundo Olhar, Jorge, coloca aí, por favor, no chat. Estou colocando aqui. Só se inscrever, tem um formulário, a pessoa anexa as fotos, cada um pode participar com até 5 fotos. Anexa tudo, é bem rapidinho, a inscrição é fácil, é tudo bem tranquilo. E vai ser um prazer ter vocês participando da nossa convocatória e, quem sabe, né, participando da exposição, que a gente espera que vai ficar muito bonita também. Temos sempre um convidado para o júri, né? E o convidado do júri dessa convocatória agora é o Príamo Melo, que é um fotógrafo aqui no Rio de Janeiro. Ele é um estudioso de paisagem e é um cara muito gente boa, tem um olhar muito delicado, assim, e vai ser bem, bem bacana fazer esse trabalho com ele. E a roda acontece toda quarta-feira, quase toda quarta-feira, porque às vezes a gente não consegue fechar por conta de data, ou a gente tem visita guiada quando está com alguma exposição, que é o dia que a gente faz visita guiada. Então, semana que vem está todo mundo convidado, vai ser o fotógrafo João Marcos Rosa, que é um fotógrafo super legal, amigo do Renato, né? Ele já levantou aí a sobrancelha. Vai ser o João Marcos Rosa, que vai amigo do Érico Hiller, que está dando o prazer da visita aqui também, ó, está aqui com a gente. O Érico está aí? Obrigado, seja bem-vindo. Então, semana que vem vai ser com o João, que aceitou o convite. Eu fiquei super assim, feliz dele estar aqui com a gente. E agora, para a gente não demorar muito, eu vou pedir que o Renato apresente o trabalho, comece a explicar o que é, e depois a gente vai passando para os fotógrafos. E depois a gente vai abrir para a plateia. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa roda de conversa, e espero que seja uma noite ótima para todos nós. Vai, Renato, está contigo.
Obrigado, Estela. Bom, primeiro que eu estou me sentindo muito feliz. Parece que eu estou assim numa festa rodeada de amigos. Primeiro que tem várias pessoas aqui na sala que eu conheço e que eu quero agradecer a presença. Todo mundo do Prosa Fotográfica. Quero pedir para o pessoal do Prosa Fotográfica, talvez a Malu ou o Jean, a Vera está me mandando mensagem que não está conseguindo entrar, então eu não consigo falar com ela e dar assistência e falar com vocês. Se alguém puder falar com ela e ajudar ela a entrar, ela está... Obrigado, Malu. E quero Malu agradecer... fala. Quero agradecer, a Malu fala, quero agradecer a presença de todo mundo, meu irmão, tem 2 irmãos aqui, o Érico Hiller e a Mila Jung, e todos os outros também, mas eles são irmãos de mais tempo, de 30, 40 anos atrás. Muito feliz. E daí tem o pessoal também que eu já conheço, o Ricardo, obrigado, Ricardo, por ter vindo. O Paulo, irmão de Brasília também. A Lu, que está lá na Alemanha. Hoje o encontro ficou mais internacional ainda, né? Lu, Lisboa, na Alemanha, Jean, em Barcelona. Depois vocês têm que passar para a gente como faz para chegar aí, porque tem muita gente doida sair para ir do Brasil. Ô, Anabela, tem lugar aí na tua casa? Tem um sofá aí? Estou indo para aí, meu. Tá feio o negócio aqui no Brasil. Mas e não é só por causa do Covid, não. Com certeza. O Covid, meu filho, virou menos. É o de menos. Covid vai junto na bagagem, é o de menos. Mas vamos lá, gente. Ó, é um prazer para mim muito grande estar aqui e falar de um projeto que é um projeto muito importante para mim, assim, para todo mundo que está envolvido, né? São 10 fotógrafos e eu faço a curadoria e a coordenação disso, né? Vou contar um pouquinho da história para vocês, antes de mostrar imagem, né? Que a gente consegue se concentrar um pouco melhor também, e explicar como aconteceu isso, e depois eu vou abrir para os fotógrafos falarem. Enquanto eles estiverem falando, eu vou mostrando as imagens do livro. Eu tenho um PDF do livro aqui, a gente pode ir mostrando e falando com as imagens, né, como estudo de caso mesmo. Esse projeto ele está muito vinculado à pandemia, ele aconteceu o ano passado, né, 2020, e foi muito interessante, porque, bom, todo mundo lembra, né? Assim que começou a pandemia, o mundo inteiro entrou, a gente no Brasil já estava acompanhando o que estava acontecendo fora do Brasil, né? Principalmente quando chegou na Itália e aquele drama todo que a gente acompanhava pelas notícias e não tinha chegado a pandemia no Brasil. E assim que chegou de uma maneira muito contundente, né? Muito transformadora, né? De fechar tudo de uma hora para outra, tal. E todo mundo ficou nesse estado de isolamento, meio de pânico, mas coisas novas foram acontecendo, né? Acho que criou o que eu senti naquele momento, assim, que pelo menos na classe artística, que já estava desamparada, né? Antes da pandemia, né? Tem um texto do Boaventura, do filósofo português Manuel Boaventura, que é fantástico, que fala sobre isso, né? Que a pandemia e o isolamento, ele começou muito antes do coronavírus, né? Já vinha sendo anunciado isso aí, e o coronavírus ele só legitimou essa questão de isolamento e de crise que o mundo já vinha experimentando. E quando a gente, cada um nas suas casas, né, se isolou, criou um movimento nesse espaço, que é um espaço que a gente está compartilhando hoje, que foi um movimento muito interessante. E foi um movimento também muito voltado para campanhas de ajuda, né? Eu, com a ajuda do Paulo, grande Paulo aí de Brasília, que é um fotógrafo e agitador cultural, e produtor, que faz, né? Ele conhece o pessoal dos Yanomamis, e eles estavam com dificuldades, e a gente, muito rapidamente, criamos uma campanha.
acessei minhas redes de contato, tenho bastante contato com fotógrafos que moram fora do Brasil, acessei a rede de contatos e eles doaram fotos, a gente criou uma campanha na internet de venda de fotos, todos os fotógrafos que estão aqui doaram fotos, e foi um sucesso, a gente conseguiu vender muitas fotos, e a gente conseguiu ajudar, primeiramente, com comida, né, que era o mais urgente no momento, e no segundo momento a gente conseguiu ajudar com uma coisa mais, que eles vão usufruir isso durante bastante tempo, que foi as placas de energia solar, né? Então, o que ajudou muito a aldeia, 2 aldeias dos Yanomamis no alto no Xingu, né? Então, foi uma coisa muito legal isso. E esse movimento digital, ele abriu muitas possibilidades. Todo mundo sabe muito bem disso. E, em maio do ano passado, com a ajuda da Malu Mesquita, né, que é uma fotógrafa, grande amiga, ela me deu a dica de criar um grupo de pesquisa, criar um grupo, um curso. E eu tinha já, sou professor, né, sou professora desde 2009, e eu já tinha um modelo de um curso de poéticas visuais, que eu já aplicava isso em modelos presenciais, e adaptei para a versão online, e a gente começou com encontros, com uma turma de mais ou menos 10 alunos, todas as sextas-feiras, à tarde. O curso ele é das 2h30 até as 5h30, só que a gente nunca consegue sair às 5h30. Sai 6h30, 7h30, e tem 2 participantes da Europa. Então, eles vão e ficam lá de madrugada, está nascendo o sol, e a gente está conversando ali ainda no curso. E aí, a gente, né, e esse curso, ele virou uma irmandade, virou uma coisa muito interessante, né? Porque estamos falando dos primeiros meses da pandemia, né? Dos primeiros... quando a gente ainda estava assustado, quando ainda a gente estava perplexo, né? Acreditando que aquilo ia demorar menos tempo, tal. Então, toda sexta-feira a gente sabia que tinha um encontro. Todo mundo fotógrafo, com uma paixão em comum, que é a fotografia, vontade de produzir e pensar nessa nova possibilidade de produção neste ambiente em limitação de movimento, né? Limitação de deslocamento, de você sair, né? A grande maioria dos fotógrafos, o Jean, por exemplo, o Gui, a Malu também, a Lica, enfim, a maioria dos fotógrafos que estavam junto ali, o Paulo, muito disso, são fotógrafos que gostam muito de produzir quando estão viajando, quando estão se locomovendo por algum lugar, né? Essa ideia da fotografia e do deslocamento, ela está muito atrelada na própria história da fotografia, né? Então, como fazer isso dentro da sua casa, né? E a gente realmente estava num estado... Eu ficava semanas sem nem ir levar o lixo do lado de fora, assim, né? E a maioria das pessoas também. E cada um no lugar diferente, ou no lugar diferente do Brasil, e o pessoal que estava fora. Então, toda sexta-feira era um ponto de encontro, né? Um lugar onde a gente estudava, mostrava a produção que a gente tinha e pensava sobre o trabalho, e isso muito conectado com o que a gente estava experimentando, né? E isso todo mundo experimentando ao mesmo tempo, festivais acontecendo online, palestras, as lives, tudo isso que a gente viu e que, com certeza, é um divisor de águas para a fotografia, para a comunicação, para o modo de vida, e a gente está experimentando isso aqui hoje, e é fantástico. E por que eu estou contando isso? Porque todos esses fatores, é impossível a gente falar do livro sem falar sobre todos esses fatores, né? Primeiro, que a gente tinha que estar num estado de conexão muito grande, né? A gente ter um desejo que era um desejo em comum, né? Eu acho que quem já teve essa experiência, quando você monta um coletivo, e eu como maestro, entre aspas, dessa história, eu prezo muito a boa relação entre esse grupo de pessoas, que são pessoas diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes,
de ponto de vista diferente, de interesses diferentes na própria fotografia, né? Então, como que você vai juntar tudo isso num grupo que é um coletivo, né? Então, você pega várias pessoas e coloca dentro de uma ideia que tem que estar muito afinada para que ela consiga funcionar. E aí surgiu, então, toda aula eu levo, esse curso continua ainda até hoje, a Ana é a nossa mais nova, Ana Figueiredo, a nossa mais nova participante, e toda aula eu levo um estudo de caso, ou um fotógrafo ou fotógrafa para falar do trabalho, ou um projeto, né? Sempre que tem a ver com o que a gente está discutindo nessa sala de aula, nesses encontros. E eu trouxe um dos estudos de caso, eu trouxe um projeto que é um projeto que se alinha muito à minha pesquisa enquanto curador e pesquisador de imagem. Em 2015, eu vi uma exposição no Metropolitan Museum, em Nova York, que se chama Talking Pictures. E foi uma exposição que mudou minha vida, assim, sabe? Porque eu vi ali o que eu estava pensando muito sobre a fotografia, que era, pelo ponto de vista do curador, né? Que era a maneira como as fotos tinham sido montadas, a maneira como as fotos tinham sido produzidas, o espaço do museu que ela ocupava, né? Tudo isso que passa pela cabeça de um curador e a reflexão que essa exposição abria sobre a fotografia contemporânea me gerou um interesse muito grande e fez com que eu percebesse que eu não estava sozinho. Eu trabalho com curadoria desde 2015, né? Comecei a estudar curadoria antes disso, em 2013, 2014, né? Porque para você ser curador não basta só colocar o nome lá, né? E começa a ser curador. Você tem que ter saber por que você está fazendo isso, né? Então, estudo conhecimento de história da arte e, principalmente, trazer esse conhecimento para a realidade atual, né? É muito importante, assim, né? E quando eu vi essa exposição, em 2015, do Talking Pictures, primeiro, eu vou contar para vocês o que era, né? Um curador do Metropolitan, fixo do Metropolitan, ele teve uma ideia de convidar 16 fotógrafos e para discutir essa transformação da fotografia pós-era digital, século XXI, ele pediu que os fotógrafos, estamos falando do Metropolitan, dos maiores museus do mundo, né? Ele pediu para que esses curadores, esses 16 curadores, fizessem um projeto junto, cada um no lugar do mundo, em que o projeto aconteceria com troca de imagens, né? Então, um fotógrafo fazia uma foto, mandava para um outro fotógrafo ou fotógrafa, e ela se baseava naquela imagem e respondia com uma outra, ia passando isso à frente até completar os 16. E isso foi acontecendo de uma forma aleatória, né? Durante um tempo, o curador ia recebendo as imagens e depois, é óbvio que ele recebeu um número muito grande de imagens, né, durante esse tempo que foi a produção, e daí ele fez uma curadoria, criando uma unidade visual a partir do trabalho que os fotógrafos tinham feito, não necessariamente a resposta de um com a resposta do outro, ele entrou como se fosse num terceiro momento em que aí o curador fez essa edição, né? Escolher ali onde que ele conseguia criar um grupo de imagens que houvesse uma conexão e uma unidade visual entre essas imagens para você construir uma narrativa. Então, a ideia eu achei fantástica, o texto era lindo, assim, sabe? O texto de uma curadoria, um texto bem escrito, é importantíssimo. E eu lembro que ele terminava o texto assim, uma frase que eu nunca mais vou esquecer, ele terminava assim: se a fotografia está mudando, temos que mudar com ela, né? Primeiro ele falava todo no texto lá sobre as mudanças da fotografia e terminava com essa frase. Eu falei assim, nossa, que interessante, né? E às vezes a gente tem tanta dificuldade disso no Brasil, de levar uma ideia nova, tal. E fiquei fantástico. E a montagem da exposição foi muito interessante também, porque
ele pegou, hoje já é mais comum isso, né? Mas eu já fiz várias exposições assim, ele pegou, imprimiu num papel, com uma gramatura boa, 150, 180 gramas, que tinha um caimento bom, e ele colocou ele montou com pin, com alfinete, um alfinete branco, com a cabeça branca, e colou isso assim, e montou a luz de uma maneira que a sombra do alfinete tinha um detalhe que criava um detalhe imagético na imagem também. Uma exposição simples, mas linda, e virou um mosaico que lembrava muito. Ele não faz nenhuma referência a isso no texto, mas quando eu bati o olho, eu falei assim, nossa, é o Instagram que está aí, né? O Instagram um pouco mais expandido, um pouco mais amplo, né? Não eram só 3 imagens em cada coluna. E aquilo ficou na minha cabeça, eu gostei muito. E o ano passado, em uma das aulas, levei isso como estudo de caso para o grupo, né? Para esse grupo nosso. O pessoal gostou e a gente começou a fazer isso como exercício, né? A gente criava um tema, criava uma situação, e daí eu dava lá o pontapé de partida, pedia para um fotógrafo começar, fazia uma foto baseada no tema, e mandava para mim, ou escolhia alguém, e sempre me copiando, e isso foi acontecendo. Na primeira semana, foi muito legal, né? Porque e valia tudo, valia você criar a foto, valia você buscar a foto em arquivo, né? Então foi um incentivo muito grande para as pessoas fotografarem, essa sensação de pertencimento, né? Isso acho que é muito importante na fotografia, né? Essa sensação de você estar pertencendo a alguma coisa, de você estar fazendo alguma coisa que vai passar para o outro, depois você vai receber, né? E criar um diálogo, uma conversa de uma maneira diferente, né? Aquilo também te estimular visualmente a produzir, foi muito interessante. Daí depois, logo depois da primeira semana, a gente falou assim, isso pode virar um livro, vamos fazer? Vamos. Daí o Gui Melino, que está aqui, ele é cineasta, e ele tinha acabado de fazer uma campanha no Benfeitoria, né, que é um site de financiamento coletivo, para conseguir terminar um curta-metragem que ele tinha feito. Daí eu liguei para ele e falei, Gui, como que é, tal, o que você acha? Ele me passou todas as informações, depois ele vai falar um pouco sobre isso, quem tiver interesse. E, foi muito rápido, assim, é meio trabalhoso, eu sei que eu fiquei uma semana em cima do site para conseguir fazer, entender tudo, como que ia funcionar, né, aquela coisa que é meio parecido como escrever um edital, com vários detalhes, assim, assumi isso e apresentei para o público, vamos embora, vamos fazer, tal. Cada um assinou um termo de responsabilidade, e colocamos a campanha no ar. E assim, foi uma aderência muito boa, porque daí a gente tinha 10 pessoas, 11, né, comigo, acessando os seus contatos, e campanha de financiamento coletivo tem lá o que você oferece, né? Então a gente oferecia pacote da pessoa comprar 3 livros e ser patrocinador, de receber fotos, ou de comprar só o livro antecipado. Eu sei que muito rapidamente a gente conseguiu, né? A gente colocou 3 metas, né? Cada meta a gente ia conseguir produzir uma quantidade de livros. A gente fez o livro na melhor gráfica da América Latina, que é a Ipsis, né? Todo fotógrafo sonha em ter um livro impresso lá, né? Eles têm um campo gráfico maravilhoso, assim. Então a gente já chegou, tipo, no topo, né? No best of, né? Não teve humildade ali, né? E precisava de tanto dinheiro. E daí todo mundo entrando, mãe, pai, minha mãe fez ela comprar 10, minha irmã também 10. Daí depois minha mãe viu, quando ela descobriu que tinha uma das partes, depois eu vou mostrar para vocês. O livro foi dividido por capítulos. São 4 capítulos, né? Então cada capítulo era um tema que estimulava os fotógrafos a fotografarem. Um deles é sobre o corpo. Eu trouxe trabalhos que falam sobre o corpo e trazendo o questionamento, né? Por que em pleno século XXI
o corpo ainda é um tabu e ainda incomoda as pessoas, né? Seja esse corpo qualquer tipo de corpo possível. E era esse o tema, e foi maravilhoso, todo mundo se entregou de corpo e alma, assim, sabe? Eu acho que esse grupo, depois os fotógrafos vão poder falar assim, a gente criou uma irmandade, uma família mesmo, né? A gente tem um carinho e diz que estamos unidos eternamente, né? Porque enquanto durar o livro, a gente está junto, né? A gente, né? Aqui a capa está o nome de todo mundo aqui, né? Já cria meio que uma casa para isso, né? E daí quando minha mãe viu que tinha gente pelada, ela pegou e não quis nem ficar com os livros, né? Por isso que eu tenho um livro para vender, então vou vender os livros da minha mãe. Mas foi uma experiência muito interessante que cada um pôde se expressar dentro de um momento de muita fragilidade, né? E aí tem uma história muito curiosa que quando o Brasil chegou no número de 100 mil mortos, eu lembro que a gente ficou muito impactado. A gente, o grupo, né? A gente ficou muito impactado. Porque, assim, os primeiros 40 minutos da aula era para falar sobre como a gente estava, né? Era toda semana, eu, por exemplo, toda semana eu tinha, né, tem gravidez falsa, eu tinha Covid falso. Toda semana eu tinha. Então, os primeiros da aula era quem tinha a história do último Covid psicológico que tinha pego, né? É. Então, ficou uma coisa muito conectada a isso, né? Enfim, mal sabíamos nós que ia virar o ano e a gente ia chegar nessa tragédia que tá que a gente quase nem fala mais hoje, porque a gente nem consegue falar. Mas quando chegamos no número de 100 mil mortos, a gente produziu pensando nisso, né? A ideia da produção era pensando nisso. E tem fotos ali que são incríveis. O guia, a foto do guia é maravilhosa e muito forte em relação a isso. A do Gia é de todo mundo sem exceção, da Malu, do Paulo, de todo mundo, né? Que traz de conseguir expressar isso com a fotografia. E aí a gente conseguiu, em outubro, o dinheiro para produzir 250 exemplares. O design começou a trabalhar e, novembro, o livro estava pronto para ir para a gráfica. Não, o final de novembro, enfim, a gente conseguiu ter 100 exemplares, são 250, a gente conseguiu ter 100 exemplares do livro antes de virar o ano, que a promessa no Benfeitoria é que a gente entregaria em janeiro. Então, é um case de sucesso, graças a Deus, em todos os casos, né? A gente conseguiu realizar, para muita gente foi o primeiro livro, né? Foi o primeiro livro que tinha. A gente conseguiu criar um espaço de debate e diálogo na fotografia com muita fluidez, né? E com muita abertura para conversas, né? Para que para que os fotógrafos pudessem expressar o seu pensamento sobre a produção, sobre a sua produção e sobre a produção do outro, né? Dividir isso dentro de uma narrativa que fizesse sentido, né? Trabalhar em cima de uma coisa que é interessante, né? Trabalhar a linguagem, mas sem palavras, né? Sem texto, sem o verbo, né? Sem a palavra, só com imagem mesmo, né? Porque a fotografia, a imagem, ela é uma linguagem que tem as suas regras da mesma forma que o texto tem, que a linguagem verbal tem, né? E para o fotógrafo, para o artista visual, é fundamental conseguir se comunicar nisso, né? Quais são as regras gramaticais dessa imagem, né? Como que acontece a leitura dessa imagem? Como que acontece o que determina uma unidade visual? O que determina você justificar uma imagem estar perto de uma outra, né? Por similaridades ou por diferenças? Uma série de questões que quem trabalha com imagens
precisa entender, né? Isso você não é um conhecimento que a literatura te traz